tarde, vocês. Governador Jorge, nós estamos aqui representando a comissão encarregada de tratar da memória do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Por que o senhor está sendo entrevistado? Porque o senhor entrou aqui no tribunal em 1960. Encosta mais um pouquinho que ele está pegando. Ah, sim. Para chegar para cá, pronto, aí pode continuar. O senhor é um componente da primeira turma do Tribunal de Justiça, dos concursados que entraram aqui no ano de 1961. Então, é muito importante para a memória do tribunal termos aqui registrado as suas impressões e o seu depoimento. Ok? Então, nós gostaríamos de saber qual foi essa sua experiência de sair, nós sabemos que você saiu lá do estado do Espírito Santo para ser juiz de direito lá numa comarca no interior do estado, para assumir aqui o cargo de juiz substituto no Distrito Federal. Conte para nós um pouco como foi essa experiência, quais foram as sensações, o que representou essa mudança para os de sair de uma cidade do interior do Espírito Santo e vir para uma cidade que ainda nem estava completamente acabada, terminada. Eu fiquei conhecido aqui em Brasília como originário do Espírito Santo. Eu sou carioca da Gema, nascido no bairro de Botafogo, vizinho ao estádio do clube, embora eu tenha adotado como clube o Fluminense. Mas me formei na Nacional de Direito, no Rio, na antiga Universidade do Brasil, e durante os últimos anos havia estagiado na Justiça, na Defensoria Pública, nas varas criminais do Rio e no primeiro Tribunal do Júri. E por problemas familiares, principalmente do meu primeiro casamento, eu fui para o Espírito Santo. Lá eu fui promotor e juiz. Promotor durante 3 anos e juiz durante 5 anos. E quando a primeira notícia de Brasília, do encanto que Brasília poderia ter para mim, foi assistindo um filme lá em Vitória com a minha filha mais velha. E quando apareceu na tela o jornal e com uma reportagem sobre o início de Brasília, os primeiros prédios, a construção, a minha filha levantou-se com entusiasmo e disse: que bonito! E essa reação dela foi uma coisa muito importante para mim, porque eu não acreditava de início que se pudesse construir uma cidade do nada como foi feita. E tinha umas reservas quanto à efetivação de Brasília. Mas aconteceu que, com o correr do tempo, eu fui sentindo que Brasília ia se tornar mesmo uma realidade e tive o cuidado de pedir remoção para a comarca de Anchieta, em que é uma comarca vizinha a Guarapari, que tinha muito pouco movimento, tranquila, e que eu podia nela me preparar para fazer o primeiro concurso que houvesse para Brasília. E assim foi feito. Eu tive a oportunidade de me inscrever no primeiro concurso e ter também a satisfação de reencontrar aqui colegas do Rio, da minha faculdade. Fomos os 4 classificados aqui, todos os 4 foram da Nacional de Direito, da antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. E comecei a minha vida aqui como juiz substituto. A primeira designação que o presidente do tribunal me deu, o desembargador Hugo Auler, na época, foi auxiliar o juiz da vara de família menores off-sessões, o doutor Irineu Jovim. E quando eu me apresentei ao nosso colega, ele
foi muito enfático. Disse, você cuida dos menores porque eu não tenho muito jeito para lidar com isso. E você fica cuidando dos menores. E eu levei muito a sério essa designação, a ponto de me preocupar de sair daquele burburinho da vara, que envolvia matérias diversas, e arranjar um cantinho lá no bloco 6, embaixo, junto à agência do Banco do Brasil, em que eu poderia trabalhar mais à vontade e os jurisdicionados também ter um acolhimento mais de acordo com o trabalho que ia se fazer de assistência aos menores abandonados e aqueles que precisavam de tutoria do juiz. E tudo começou assim. Quer dizer, de fato, naquele início já houve uma cisão, de fato, entre o juizado, a parte do juizado de menores, a competência e as outras atribuições. E nesse entusiasmo nós fomos conseguindo um contato muito grande com as autoridades e com a força do exercício das funções dos juízes menores. Conseguimos uma área, designada uma área para um futuro prédio, porque já havia aquela mentalidade de que o atendimento aos menores devia ser feito separado dos adultos, pelos inconvenientes do contato até com presos na vara criminal e outras atribuições que tornavam difícil esse contato. E assim foi conseguido o terreno, onde hoje tem o prédio de juizado. Não havia verba nessa época, nenhuma, a verba era do tribunal, e um dia o desembargador Souza Neto me chamou e disse assim, olha, vem uma equipe fazendo planejamento. Vem uma equipe especializada aqui no planejamento e você pode entrar em contato com eles e verifica o que é necessário para isso. E eu fiquei muito entusiasmado. Embora eu tivesse chegado no grupo do planejamento e que o desembargador presidente tinha me dito que eles eram especializados na área de justiça, e eu verifiquei que eles não sabiam distinguir o que era Ministério Público e o que era magistratura. Então eu vi que a especialização deles não era bem essa. Mas eu consegui tudo o que queria, porque a mentalidade na época era que a construção de prédios, instalações, tudo isso era fácil de obter a verba. Não eram consideradas despesas. Despesas seriam aplicações, né, empreendimentos. E as despesas, o pessoal é que a gente não conseguia. Mas obra foi fácil de conseguir. Através de um irmão do Geraldo, nós soubemos que havia um engenheiro da equipe do Niemeyer que ele se prontificou a fazer um projeto para o juizado, embora sem receber nada. O doutor Peloso, Francisco Mendes Del Peloso. Foi ele que fez o projeto lá do juizado. E acabamos conseguindo verba e realizando a parte material, embora nós não tivéssemos quadro organizado. O quadro que começou no juizado e que nós temos aqui presente o doutor Sebastião Rios, que foi que nos ajudou muito e participou muito disso, era uma empresa, era uma terceirizada de serviços, e do quadro mesmo só tinha uns 3 ou 4 funcionários.
e alguns deles requisitados de outros órgãos. Paralelamente a isso, nós desenvolvemos nos 5 primeiros anos uma casa que intitulou-se Casa Melo Matos, e nas antigas dependências do quartel da GEB, lá na Candangolândia. Essa participação nossa foi uma participação de muito entusiasmo, e procuramos realizar lá o que tinha sido feito já há algum tempo lá na Inglaterra por um irlandês, e que deu motivo a muita celeuma, que ele realizou uma obra e publicou um livro que se chamava Liberdade Sem Medo. Ele era um irlandês O'Neill, e ele pugnava por tratar esses garotos todos que ele tinha sob o cuidado dele, através de um sistema de liberdade em que os próprios garotos estabeleciam os limites de suas liberdades, aplicavam as punições que deviam ser aplicadas, e ele apenas geria aquela situação. Eu procurei imitar um pouco, dentro das possibilidades, lá na Casa Melo Matos, dos 5 anos que nós tivemos na casa, isso. O menino eram pivetes que foram apresentados logo ao juizado, logo depois que nós tomamos conhecimento da área lá de madeira, de barracos, e esses meninos foram selecionados, dos 40 que foram apresentados, 30 ficaram conosco, desde o início. Tinha o estabelecimento do SAPS, ali ao lado, que fornecia comida, o departamento de polícia nos cedeu um casal que ficava tomando conta dos meninos lá, a Secretaria de Educação cedeu uma professora para orientá-los, exigindo que nós matriculássemos as crianças na escola-classe próxima. E assim foi feito, embora se tratasse de menores que tinham uma conduta já, de certo modo, irregular, a gente trabalhou confiando neles. Eles, então, iam ao colégio, tinham a professora que dava assistência, e o MEC fez um convênio com a gente, em que forneceu uma marcenaria, um instrutor, e eles tinham ensinamento ao lado do ensino primário, eles tinham um desenvolvimento de trabalhos manuais, e a cooperação do comércio, davam roupa, os donos do cinema lá do Núcleo Bandeirante abriam o cinema no domingo, eles podiam entrar de graça. Depois veio o instrutor de educação física que dava, e assim, sem verba, sem nenhum fundamento jurídico, legal, funcionou essa casa durante 5 anos. E de manhã nós nos ocupávamos da casa, e à tarde íamos para o fórum e realizávamos o nosso trabalho lá. Isso foi uma experiência gratificante, e que não pôde prosseguir porque aí os afazeres foram aumentando, a situação da vara, e também a área prevista ali era do zoobotânico, onde hoje é a área do zoobotânico. E nós tivemos que devolver, mas em troca da devolução, nós obtivemos do então prefeito a área que hoje é o estabelecimento 909. Da 909. E lá também, sobre a orientação de uma psicóloga e de uma arquiteta, foi construído um centro de observação para menores delinquentes. Esse era o destino da CAGE. Nós íamos cuidar só de colocar o menor lá no tempo necessário, no máximo talvez de 1 mês, e que pudesse fazer o levantamento da vida dele, exames necessários para que o juiz pudesse decidir com segurança.
Quando nós deixamos o juizado, já promovido para o tribunal, ainda não havia pessoal organizado, quadro para que o centro funcionasse. E ele depois, então, isso são desdobramentos que ocorreram depois que eu estive como juiz de menores. Mas isso aí, essa peculiaridade da justiça de menores tem o seu valor. Agora, a sensação que eu tive quando cheguei a Brasília foi muito importante, porque como disse, eu tinha saído do Rio de Janeiro e ido para o interior do Espírito Santo. Eu cheguei a ser juiz da região do Contestado, daquela briga de Minas com o Espírito Santo, um lugar que não havia nada, recurso nenhum, e que ambos os estados implantaram comarca exatamente para manter a sua jurisdição. Então, eu encontrei o Espírito Santo numa época em que ele já tinha, em várias regiões, já tinha tido um desenvolvimento muito grande na época do café. O Espírito Santo era um dos maiores produtores de café. Mas com o colapso do café, essas cidades sofreram muito. Então, por onde eu passava, nas cidades que eu exerci como juiz substituto ou como juiz de direito, a gente sentia que ela já tinha tido um desenvolvimento bom e tinha cessado esse desenvolvimento e as coisas estavam voltando para trás. Eram as coisas da cidade já teve. O clube, não, já tivemos o clube. O cinema, não, já tivemos o cinema. Então, para mim... Isso latinha, não? Latinha, isso. Então, de certo modo, para mim, que havia saído do Rio de Janeiro, aquilo ali me desestimulava muito, porque não havia, a gente sentia que as pessoas do local estavam já habituadas naquela situação de que tinha uma vidinha ali regular, já tinham tido uma vida melhor, mas não pensavam em desenvolver, em crescer. E essa ideia de Brasília, que foi surgindo, foi desenvolvendo, foi tomando conta de mim, porque eu disse assim, não, eu não pretendo mais voltar para o Rio de Janeiro, mas Brasília vai ser o meu novo Distrito Federal, que eu nasci nele, e que agora se mudou para o Planalto. Né? Isso foi em 61 ou 60? Eu fiz o concurso em 61 aqui, né? Mas em 60, no mês seguinte, em maio, eu vim aqui conhecer Brasília. E estive com os colegas aqui, principalmente com o desembargador Raimundo Macedo. E ele me contou que a lei que permitia a transferência de juízes de outros estados para cá, ela estava deixando de ser aplicada. Já tinha sido utilizada, mas o tribunal ia abrir um concurso. E essa ideia de que o concurso já me deixou satisfeito aqui. E eu voltei para o Espírito Santo com o propósito de me preparar para o concurso. E tive a felicidade de ser aprovado e ser nomeado dentro das 3 vagas. Eu fui o terceiro. O desembargador Mário Dante Guerreira obteve o primeiro lugar, o desembargador Valdir o segundo, eu o terceiro, e um colega meu de turma da Nacional de Direito, Danton, foi o 4º colocado, obteve a 4ª colocação. Mas como eram 3 vagas, fomos nomear o presidente Jânio Quadros, deu preferência à ordem de antiguidade, nomeou os 3 primeiros, e o colega ficou aguardando, mas o concurso prescreveu sem que surgissem novas vagas. Ele foi aproveitado na Procuradoria da Guanabara e ficamos os 3 aqui, e os 3 mosqueteiros. Doutor Jorge,
O senhor foi muito fluente no Mas seu que depoimento, linda entrevista. mas nós gostaríamos que o senhor nos relatasse como era a justiça do Distrito Federal naquele momento, quantos desembargadores e quantas varas existiam naquele momento em que o senhor assumiu aqui, em 61. Bom, a Justiça tinha, quando foi instalada aqui, ela tinha 7 desembargadores, 6 juízes de direito e 5 juízes substitutos. E desses 5 juízes substitutos, 2 estavam em exercício e haviam surgido 3 vagas com as promoções que ocorreram logo no início aqui mesmo, né? E essas 3 vagas foram aproveitadas pelos que fizeram o concurso. Agora, essa pergunta que o colega fez a respeito do... Tem uma coisa mais interessante aí nessa história. O número de varas... Não, assim como eu encontrei aqui, quer dizer, havia assim um propósito, uma novidade na própria justiça, porque a justiça do Distrito Federal, antes de Brasília, era uma justiça muito organizada, uma justiça muito acatada, de uma projeção nacional. E alguns colegas que tinham do Rio, que pensaram em se transferir de início para cá, não vieram por problemas da própria organização de Brasília. Porque, de início, eles imaginavam o seguinte: se a organização de Brasília, como era do Distrito Federal, ela iria criar um problema de início, porque os colegas que não quisessem, se fosse vir para cá obrigatoriamente, eles perderiam a condição de juízes. E então, só vieram para cá os candidatos a juízes que se interessavam pelo prosseguimento da carreira melhor aqui do que no Distrito Federal. Eles tiveram a possibilidade de fazer essa opção. Sim, exatamente. E houve assim a preocupação também na nova lei de manter o valor dos salários daqui de Brasília, que fossem determinados, beneficiariam também os juízes do antigo Distrito Federal. Então muitos não vieram para cá. Só vieram para cá aqueles que, por conveniência, acharam bom vir para Brasília. O seu é o segundo depoimento. Nós já ouvimos o desembargador Lúcio Arantes. E o desembargador Lúcio Arantes, ele insistiu muito num ponto, de que o Brasília era uma cidade sem lei. Os senhores tiveram alguma dificuldade aqui com essa implantação da justiça no Distrito Federal? Não, porque eu acredito que o meu colega, o desembargador Lúcio Arantes, ele pegou uma situação brava, porque foi um ano antes de nós chegarmos, né? Então, passou a responder, né, pelo juiz do Estado de Goiás, e passou a responder por todas as causas do Distrito Federal. Exatamente. E quando vocês chegaram aqui, já encontraram a casa mais ou menos... Já era mais acreditada, embora nos primeiros momentos de Brasília, quando se falava na justiça, falava-se de uma justiça global. Nós tínhamos assim a maior intimidade com o Tribunal Federal de Recursos. Porque funcionava até mesmo porque funcionava no mesmo prédio. No mesmo prédio, né? Tudo no bloco 6. Então o juiz daqui substituía lá também. Então, para o povo, nós todos éramos juízes e pouco se importavam de que tribunal. E o mais interessante é que, na época, era presidente do Supremo o ministro Ribeiro da Costa. E o ministro Ribeiro da Costa era uma pessoa assim, muito afável, muito simples. E ele costumava até nos convidar para tomar chá lá no prédio do Supremo. E conta um fato verídico que eu faço questão de registrar,
é que naquela confusão inicial de Brasília, em que a própria entrega dos apartamentos nos fazia dentro de um rigor de níveis, poderia acontecer que num determinado prédio de um nível de um magistrado estivesse temporariamente lá um serviçal menor. Porque Brasília teve aquela ideia, quem desenhou Brasília, o Niemeyer, ele se envolvia numa época, num espírito de que os arquitetos estavam tomando, de que que a arquitetura, a formação da cidade, o planejamento do Lúcio Costa e tudo, eles eram capazes de modificar socialmente as pessoas. E isso foi uma experiência. E nesse caso que eu estava contando, aconteceu que uma senhora um dia procurou o porteiro e perguntou assim: o senhor sabe quem é que pode consertar meu ferro elétrico? E o porteiro disse assim: ah, sei sim, tem um senhor aqui no quarto andar que ele conserta para o senhor o ferro. E ela foi lá, bateu na porta e foi atendida pelo senhor. O senhor recebeu o ferro, disse: não, só pode deixar, amanhã a senhora vem aqui que eu entrego o ferro consertado. E assim ela fez, passou lá e recebeu o ferro, perguntou se devia alguma coisa. Falou: não, senhor, que isso? É uma distração, isso é uma ocupação minha, distração. E passados os tempos, os dias, o marido dela era advogado e foi a uma festa, uma solenidade em Brasília, e lá às tantas ela cutucou o marido e disse assim: olha o senhor que consertou meu ferro. Aí você está maluca, minha mulher? Aquele é o ministro presidente do Supremo Tribunal Ribeiro da Costa. Mas foi ele que tinha consertado o ferro. Então, desembargador, a justiça era um tanto mais democrática do que hoje. Ah, sim. Não, eu acho que Brasília democratizou não só a justiça, como o poder executivo e o poder legislativo. No Rio, eu fui estudante no Rio, era a minha cidade, mas era impossível para mim a ideia de que eu fosse chegar na Câmara e Senado e entrar lá sem uma apresentação, sem alguém que me levasse. Quer dizer, tudo isso era fechado no Rio de Janeiro. E aqui a gente teve a oportunidade de encontrar o presidente da República andando na rua. Porque Brasília, fora dos prédios, fora dos locais destinados às repartições públicas, só tinha 2 lugares populares. Ou a Rua da Igrejinha, né? Ou então onde é que mais havia? Agora, no momento, eu estou esquecendo. Mas Dom Bosco? Igreja Dom Bosco? Não tinha ainda, não. Era a Rua da Igrejinha e havia assim um outro canto que havia assim uma possibilidade de a gente se encontrar. A rodoviária. A rodoviária era um lugar fantástico. Lá tinha barbearia, lá tinha jornaleiro, tinha livraria, realizava-se festividades, como o primeiro baile do carnaval foi lá. E havia uma facilidade muito grande, porque na época a TCB, que explorava os ônibus, o transporte coletivo, eles tinham uma linha de ônibus que girava em torno da Praça dos Três Poderes e não se pagava. A gente pagava até a rodoviária. Ali a gente esperava o ônibus circular e fazia circular. Nesse tempo, Brasília só tinha de comércio umas 4 casas, uma farmácia, uma padaria, ali na W3. O resto estava tudo ainda no Núcleo Bandeirante. Conte para nós também um pouco
da sua experiência. O senhor foi titular de que vara o senhor foi titular? Olha, a única vara que eu fui titular foi a vara de menor. A única que foi a vara de menor. Como substituto, eu estive em várias. Né? É que, na verdade, o senhor foi que instalou a vara de menores aqui no Brasil. Quer dizer, quando eu fui nomeado juiz de menores, de fato ela já existia. Não existia de direito. Desembargador Jorge, o senhor fez referência a uma coisa muito importante. Foi justamente aquele tratamento que o senhor deu aos adolescentes infratores. Mesmo. Hoje aqui no tribunal nós temos uma série de justiças alternativas. Mesmo. Nós temos a mediação, nós temos a justiça comunitária, nós temos a justiça restaurativa. E o que eu estou percebendo é que o senhor antecipou a tudo isso, porque o senhor procurou, no tratamento com os adolescentes, de aplicar todos esses princípios que estão sendo sugeridos hoje numa justiça alternativa, não? Foi a minha experiência como juiz no Espírito Santo que me abriu os olhos para isso. Porque eu saindo do Rio de Janeiro, e quando eu fui jogado no Espírito Santo, eu senti que eu não podia aplicar quase nada daquilo que eu tinha estudado. Então eu tinha que procurar adaptar a minha formação jurídica, formal, com a realidade. Por exemplo, eu hoje posso dizer isso livremente porque não há possibilidade de recurso. Mas eu, quando era juiz lá da zona do Contestado, lá em Murici, eu realizei um júris. Então, acontecia o seguinte, a população, e naturalmente os jurados, que eram os melhores selecionados ali naquele... Eles tinham uma instrução mínima. E imagina se fôssemos formular na hora lá do julgamento, aquelas questões já pré-fabricadas, impostas aos jurados. Então havia assim, a preocupação do corpo de jurados, naquela contingência, era de que eles já estavam preparados para decidir antes de ouvir o processo. O contato social reduzido e muito elementar fazia com que eles já chegassem com aquela ideia. Então, para mim, o importante era que se preservasse, uma vez que a lei estabeleceu o tribunal do júri, ainda que eu não concordasse muito com a instituição, eu tivesse restrições a ela, eu tinha que me colocar no lugar da instituição. Então, quando se tratava, por exemplo, de crime em que não se discutia a materialidade e a autoria, eu simplesmente conversava com o promotor e com o advogado, disse assim, não vamos formular essa pergunta. Dava resposta 7-0, de acordo com a situação. Houve o fato, né? E não se negava a autoria. Porque se fizesse a pergunta de negativa de autoria, embora o réu tivesse jurado na frente de todo mundo que tinha sido o autor, eles iam absolver e o júri ia ser anulado. E eu sabia disso, pelos fatos anteriores, que muitos júris eram anulados por decisão eminentemente contrária à prova dos autos. Eu vou fazer uma pergunta aqui ao nosso desembargador, que está nos dando essa entrevista tão esclarecedora e tão produtiva. A realidade do Brasil, no que tange ao menor delinquente, em 1960, na década de 60, quando o desembargador Jorge esteve à frente do juizado de menores, aliás, naquela época era juizado de menores, hoje é vara da infância. Uhum. E hoje tem um estatuto também que é muito controvertido, porque se diz que não expressa a realidade brasileira. Uhum. Mas eu gostaria que o desembargador nos contasse algum fato, algum processo, e também fizesse uma comparação entre como era a realidade do menor delinquente daquela época e de hoje. Não, eu acho que a pergunta do colega é muito importante
pela confusão que hoje está causando, principalmente na sociedade, aquela ideia de que a nossa lei considera irresponsável o menor de 18 anos. Nem a Constituição Federal, nem o Estatuto da criança e do adolescente fala em irresponsabilidade. Ela fala que o menor de 18 anos é inimputável. Então, tecnicamente, a palavra inimputável não se equipara, nós todos sabemos, não se equipara a irresponsável. O Código de Menores de 1923, que foi o nosso primeiro código, ele foi um código que abriu o caminho no mundo inteiro em preservar o menor de 18 anos por uma questão de idade, como é que se diz? Biológica. Ele não quis mais discutir o problema da responsabilidade. Ele considerou o fato de que o menor de 18 anos, pelo seu desenvolvimento biológico e tudo, ele não devia responder pelo Código Penal. Por isso, usou a expressão inimputável. Inimputável penalmente, quer dizer, não se pode atribuir ao menor de 18 anos um crime. Ele pratica um ato que o Código Penal considera crime, mas ele não responde pelo Código Penal. Ele responde por medidas socioeducativas que o Código de Menores previa e que o Estatuto também manteve. E eu acho que voltar atrás nisso, querer estabelecer, reduzir isso, é exatamente voltar atrás no tempo, porque em 1923 o Código de Menores se tornou conhecido no mundo inteiro pelo seu posicionamento. E eu continuo achando o posicionamento correto. Agora, o que hoje acontece, respondendo também a pergunta do colega, é que nós hoje estamos lidando não com o problema da qualidade, mas com o problema do volume. E quando eu estudava na Faculdade Nacional de Direito no Rio, a penitenciária das Neves, agrícola, penitenciária das Neves, agrícola de Minas, né? Era considerado padrão no mundo, elogiado em todos os países do mundo, em que o preso trabalhava numa área agrícola e morava junto com a família. Quer dizer, nós já tivemos um sistema penitenciário padrão no mundo, mas hoje nós não conseguimos resolver nem uma situação dentro de uma cidade, porque a população carcerária cresceu fantasticamente e a gente não sabe. Eu considero o problema... Isso sem contar os mandatos que não estão sendo cumpridos. Pois é, e se fosse cumprido, não é? Já houve casos de colegas nossos botarem os presos na rua. Não é? Porque é outra responsabilidade, quer dizer, o juiz que condena o réu num processo, ele tem uma responsabilidade moral muito grande de saber que aquela condenação que ele deu no propósito de recuperar aquele delinquente, está recebendo tudo ao contrário, ele está sendo jogado, abandonado, sem nenhum tratamento. Não é exato? Colega, lembra de algum caso de menor que tenha sido assim muito relevante, tenha despertado grande interesse na sociedade, naquela época? Sim, houve um caso no Rio de Janeiro, o caso da Ida Cury, e o juiz do Tribunal do Júri era o nosso colega Souza Neto. E estabeleceu um choque, assim, na época havia uma revista O Cruzeiro, que era importante, era uma revista dos Diários Associados, né? E como a Ida Cury tinha origem
muçulmana, né, origem árabe, né, um dos jornalistas, o Davi Nasser, que era um dos jornalistas famosos, abriu uma campanha violenta e atacou com muita violência o nosso colega, porque ele tinha sido absolvido. E o rapaz que cometeu isso era até de família do Espírito Santo. Eu vivi muito essa situação, porque eu conhecia a família do rapaz que foi acusado. Ô, Ri, tem mais uma perguntinha aqui, que a desembargadora Maria Tereza teve que sair e me deixou aqui com essa incumbência, viu? Tenha vontade. Eu devo dizer que eu sou entusiasmado com esse projeto Memória. Quando estive aqui na presidência do tribunal, mandei que se fizesse até algumas pesquisas, porque a verdade é que a justiça na capital do Brasil, primeiro em Salvador, depois no Rio e agora em Brasília, tem poucos registros. Nós precisamos resgatar os fatos relevantes que possam no futuro servir de exemplo e servir de orgulho para as gerações vindouras. Eu acho, por isso, esse projeto muito importante. Nós precisamos resgatar. E temos que aproveitar a oportunidade em que aqui tem um colega que é fonte. É fonte, porque ele viveu esses primórdios, esse início da capital brasileira no Planalto Central. Então, eu me lembro que, indo a São Paulo, visitei o Tribunal de Justiça. E lá visitei o museu do Tribunal de Justiça, que tem contribuições importantes, algumas de Rui Barbosa, tem o mobiliário do que foi do Tribunal do Júri, e lá vi uma referência a uma pessoa que certamente é parente do desembargador Jorge. Eu gostaria que ele nos falasse alguma coisa sobre isso. Não, eu sou filho de militar, meu avô era do Tesouro Nacional, mas meu bisavô seguiu a carreira jurídica. Ele começou como juiz lá em Niterói, depois ele chegou a conselheiro de Estado do Dom Pedro II, né? E com o conselheiro do Estado, ele fez parte do gabinete do Visconde Rio Branco, como ministro da Justiça. E nessa ocasião que ele era ministro da Justiça, o Império, há 50 anos, devia a criação de novas relações, que eram os tribunais antigos, né? Considerar relações. E o conselheiro patrocinou o decreto que criou novas relações no Brasil. Um número alto, eram umas coisas de 12 relações, entre elas a relação São Paulo-Paraná. Paraná era uma comarca de São Paulo. E ele, então, foi criada a relação que abrangia as duas regiões, São Paulo e Paraná, dentre outras, no Nordeste. Tudo. E o gabinete do Visconde Rio Branco foi um dos gabinetes que mais durou no Império, cerca de 4 anos. E esse bisavô ainda teve outras participações, como foi ministro da Marinha, foi presidente da República, presidente da província do Piauí, do Ceará, e como deputado federal ele foi escolhido numa comissão para dar um parecer favorável à Lei Áurea. E ele, nessa ocasião, ele disse que em 5 minutos ele redigiu o parecer e pediu que aprovasse o parecer na hora e que mandasse publicar, porque que não podia esperar mais tempo para obter a assinatura da Lei Áurea. Essa foi. E ele lá em São Paulo tinha um retrato, uma pintura a óleo enorme lá no tribunal, tinha uma sala com o nome dele,
mas não sei o que se conserva do nome dele. O que eu pude observar é que o museu tem um acervo muito bom, tem coisas importantes, coisas que relembram contribuições de gerações anteriores que me encantaram. Mas a desembargadora me deixou uma outra incumbência. E eu tenho que cumprir, porque assumi essa obrigação. Ela me contou que o desembargador Jorge, em uma certa feita, visitando Paris, encontrou-se com o presidente Juscelino Kubitschek e parece que jantaram ou almoçaram, e nessa oportunidade parece que conversaram coisas da justiça. O desembargador Jorge podia nos contar alguma coisa sobre isso. Bom, a verdade é que eu, quando eu era juiz de menores, na época, e fui a um congresso da Associação Internacional de Juízes Menores. E sabendo que o presidente Juscelino estava em Paris, na época, eu colhi o endereço do escritório dele, que eu pretendia visitá-lo. E assim foi feito. Eu fui visitá-lo no escritório, ele me recebeu com muita fidalguia, conversou comigo sobre Brasília e com a simplicidade dele, ele disse assim, olha, eu falei um pouco na organização de Brasília, da Justiça de Brasília, porque eu não tinha ideia do que significava, do aprofundamento que ela tinha. A preocupação que me chegou aos ouvidos que era da instalação do Supremo Tribunal Federal. Então, houve assim não dei à Justiça de Brasília a atenção que ela merecia. Mas eu achei que isso foi uma confissão própria dele, assim, da simplicidade dele, mas realmente ele mostrou a fidalguia dele, porque quando eu me despedi, achando que eu já tinha realizado a minha missão de estar com ele, ele me disse, eu teria muito prazer de recebê-lo para jantar comigo no nosso apartamento, eu e Dona Sara. E eu então voltei mais tarde para jantar com o presidente, encontrei o presidente, com ele também o presidente da Fundação Getúlio Vargas, o professor Simões, e um casal do Departamento de Estradas de Rodagem. E eu tenho uma dor de cotovelo até hoje, porque quando eu saí do hotel, na primeira hora eu pensei de levar a máquina fotográfica. Mas eu achei que seria uma indelicadeza com o presidente eu levar a máquina fotográfica. Mas o casal do Departamento de Estradas de Rodagem não teve essa ideia. E levou a máquina fotográfica e eu fui um dos que tirei fotografia. E ele também tirou uma da minha, mas nunca me entregou. Então eu não tenho, eu só tenho a vivência real dessa passagem, que foi uma passagem muito importante. Mas eu penso que foi importante, porque, veja, fez o presidente ver de uma maneira muito clara que precisava contribuir mais com a Justiça de Brasília, que estava começando, estava nascendo, estava engatinhando ainda. Porque ficou muito evidente nessa conversa com o presidente Kubitschek que para a Justiça era o Supremo Tribunal Federal. Veja, né? Então, primeiro grau para ele não existia. Né? E veja então que se um presidente da República, né, evidencia esta ignorância, esse desconhecimento a respeito do funcionamento, e o resto, a população, né, o que se esperava. É isso? Tinha uma boa pergunta? Olha, não, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que esse projeto, se puder mostrar para as gerações futuras
uma comparação entre a Justiça de Brasília nesse primeiro momento, porque as pessoas vejam um prédio como esse aqui, por exemplo, um prédio moderno, e não tem ideia do que foram as dificuldades daqueles primeiros momentos. Então, muito esforço, muita luta teve que ser desenvolvida para que nós chegássemos onde estamos hoje. E ainda precisamos melhorar muito. Mas é preciso que pessoas que viveram aqueles primeiros momentos contem como é que foi essa luta, como é que foram as grandes dificuldades que foram vencidas. Eu acho que é isso que precisa ficar registrado. Ou seja, resgatar essa história, para no futuro as pessoas não acharem que isso aqui já começou assim, né? E dentro desta indagação do desembargador Hermenegildo, é que eu gostaria de fazer um adendo. O senhor deixou registrado aqui quando a GEB cedeu para o juizado a casa que se chamou Casa Melo Mato, não é isso? Uhum. E o senhor que estava à frente do juizado de menores teve a preocupação de levar para lá alguns ofícios, marcenaria, isso. E outra coisa interessante que o senhor deixou registrado aqui foi a preocupação da Secretaria de Educação, tá? Em que os adolescentes estivessem matriculados na escola mais próxima, na escola clássica. Eu não sei se o senhor tem acompanhado a evolução desse atendimento aos adolescentes, mas hoje nós temos o CAGE, que o senhor conheceu, porque o senhor foi quem instalou o CAGE, não é mesmo? Mas hoje nós temos também o CIAGO, que é o Centro de Integração do Adolescente da Granja das Oliveiras. O senhor deve ter tomado conhecimento pelos jornais das diversas dificuldades, dos diversos conflitos que se registraram naquela casa nesses últimos dias, não é isso? Com intervenção policial. E eu estive lá, a convite da Ordem dos Advogados, e o que eu pude verificar é que o CIAGO estava ocupado por uma tropa de elite. Então, eu gostaria que o senhor mostrasse se o caminho é este, compreende? Ou se eles deveriam insistir nesta questão do atendimento da educação, e penso até que devia ser uma educação assim, uma educação integral. Parece que não houve evolução. Você falou, o colega falou a coisa mais importante que eu acho na área dos menores, é esse atendimento global. Aquela experiência que nós tivemos é de uma época em que a tranquilidade de Brasília, da vida de Brasília, e aquele espírito de abrir caminho, de bandeirante, aquela empolgação que o Juscelino trouxe para o Brasil naquela época da instalação do Brasil, fazia com que todo mundo colaborasse. E o problema do menor tinha que ser visto sobre esse aspecto global. Eu não posso compreender, por exemplo, que o governo, o executivo, com todos os órgãos que ele tem, de toda a natureza, de educação, de saúde, de ensino, que fosse, ele tem a faca e o queijo na mão. Bastava só estabelecer uma legislação em que esses órgãos todos, ligados ao menor, trabalhassem em conjunto. A integração. Quer dizer, assistentes sociais, psicólogos, exatamente. médicos, quer dizer, educadores e principalmente artistas. Todos esses técnicos estão aí à disposição. Eles têm, o menor devia ter um acesso fácil a eles, um cartão em que desse direito, eles procurassem o lugar mais próximo, mais conveniente para eles de serem atendidos. Na sua opinião, isso independe de época, se isso foi na década de sim. 70, não, agora, 80, claro, agora com muito mais razão. Exatamente, é porque no início de Brasília havia esse espírito nas pessoas que residiam aqui, nas pessoas que viviam em Brasília. E hoje isso foi esquecido, isso. Você chegava em Brasília aqui no início, você passava um carro, você levantava a mão e pedia carona e eles te davam carona, você ia para onde queria.
todo mundo estava empenhado em um ajudar o outro. Não criar nenhuma restrição, todo mundo estava empolgado. E hoje cada um fica na sua, não, isso aqui, você tem que ir ao hospital, tem que ir ao posto tal, que é lá na sua casa. É uma burocracia, a pessoa morre, fica doente, e não tem assim. Quer dizer, isso tinha que começar pelos menores, porque se há a preocupação de que o menor deve ter um atendimento prioritário, a solidariedade passou. E não houve evolução, houve involução. Mas eu acho que a gente não pode perder essa esperança. Eu acho que isso tem que ser, lutar para que isso exista. O entrevistador oficial é o Dr. Rios, que deve fazer uma pergunta final, se é que ainda tem alguma coisa, porque eu acho que a entrevista está muito boa e foi muito esclarecedora. Não, aí, por último, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para as novas gerações, não é isso? Com o senhor, com a experiência que tem como juiz no interior lá do Brasil e da capital também, não é isso? Acho que o senhor poderia deixar uma mensagem aí. A mensagem que eu tenho é dentro desse espírito informal que eu adquiri pela minha experiência e pela minha idade. Eu hoje sou fã da mediação. E todas as soluções extrajudiciais, porque a justiça ela tem o seu papel é sagrado, é importante, mas ela não pode sozinha encarar o mundo de hoje. Nós todos sabemos disso. Então ela tem que contar e deve prestigiar todas essas soluções que simplifiquem e resolvam os casos antes de que as pessoas tenham que procurar a justiça através do seu formalismo. É a minha mensagem. Nós agradecemos a sua presença e a sua contribuição, Jorge, como foi importante para nós e principalmente para o tribunal, nós deixar esse registro aí da sua experiência de vida desde 1961 aqui no Tribunal de Justiça. Muito agradecido. Muito agradecido ao desembargador André Gil, que contribuiu também aí com as suas perguntas sábias, prudentes e necessárias. A gente até teria outras perguntas, mas eu acho que o desembargador Jorge já contribuiu muito e quem sabe ele ainda volta, né? Eu agradeço a atenção que vocês me deram e os profissionais que contribuíram para a realização dessa entrevista. Tá bom.